Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar então sobre o imposto global que foi assinado aí pelo G7. Olá, seja bem-vindo. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva para ajudar o canal a crescer e deixe o like para que esse conteúdo seja aí disponibilizado pelo YouTube para mais pessoas. E também comenta no final se você concorda com esse tipo de narrativa ou se você é contrário a esse tipo de intervenção estatal. Bom, caso você que esteja vendo o vídeo não saiba do que está acontecendo, o G7 fechou um acordo histórico sobre a criação de um tributo global. Aqui eles falam de imposto global, mas a verdade é que é um tributo global. Tributo é o gênero, seria mais ou menos o gênero, e o imposto seria a espécie, vamos dizer assim, né? Seria um imposto de renda de 15%, proposto aí, né, de uma taxa de 15% para grandes empresas mundiais e seria cobrado aí por todos os países para um tipo de operação. Então aqui, só tentando explicar mais ou menos o contexto disso aqui, existem países que são chamados de paraísos fiscais, que são atrativos para empresas principalmente de tecnologia, porque as empresas de tecnologia não precisam ter todo aquele aparato de infraestrutura como as indústrias tradicionais. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso da XP Inc., que é o nosso caso brasileiro, ela tem sede nas Ilhas Caimã. É atrativo para ela estar lá porque ela paga menos imposto de renda sobre o lucro. Da mesma forma como grandes techs americanas como Amazon, Facebook, Alphabet, que é a Google, elas também usufruem desse tipo de manobra fiscal, que a gente chama de planejamento tributário. Isso não é crime e não é uma evasão fiscal, é uma elisão fiscal que se chama no planejamento tributário, que é você buscar meios legais para você chegar num valor de imposto menor. E isso acabou causando uma guerra fiscal desses países que são chamados paraísos fiscais contra os países tradicionais, como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, entre outros. Porque esses países de paraísos fiscais começam então a reduzir a alíquota para que as empresas apurem o lucro lá, estejam sediadas lá e acabam incentivando mais a economia desses países e a arrecadação também desses países em detrimento das arrecadações dos países tradicionais. E a gente vê um forte movimento também da economia descentralizada, como as criptomoedas, que não tem regulação em nenhum lugar do mundo, são moedas que não são controladas por governos e a gente vê aí uma perda de força do Estado, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. E a gente está vendo movimentos dos estados para que eles controlem novamente a força sobre as empresas e as pessoas. Então, aqui a gente já vê um movimento do G7, que não significa nada agora, é só um acordo para que eles continuem discutindo isso. Então, o G7 firmou um acordo para a criação de imposto global, que seria um tributo de imposto de renda de ao menos 15%. Então, não necessariamente vai ser 15%. Já tem aqui a França falando que quer ter uma alíquota maior do que 15%. O próprio Estados Unidos também comenta que quer ter uma taxa maior para poder financiar o pacote de infraestrutura aí proposto pelo John Biden nos Estados Unidos. E aqui eles falam momento histórico, anúncio de uma reforma tributária mundial mais adaptado para a era digital. Porque essas empresas, o que elas faziam? Desempenhavam um serviço, por exemplo, nos Estados Unidos, ganhavam dinheiro naquele país, nos Estados Unidos, e na hora de tributar o lucro, tributavam em outros países no exterior, que se chama offshore. São esses países de tributação leve. E esse movimento se chama offshoring, que são empresas indo embora dos países, criando subsidiárias em paraísos fiscais para fugirem do tributo, né? E aqui eles falam, a taxação é justa, né, pelo ministro de Finanças do Reino Unido, porque também dificulta a existência de paraísos fiscais, como eu falei aqui, onde essas empresas remetem seus lucros para pagar menos ou nenhum imposto.
O britânico ressaltou que as maiores empresas globais com margem de lucro de acima de 10% verão cerca de 20% de todos os lucros acima desse limite realocados e tributados nos países onde as vendas foram realizadas. Ou seja, é aquilo que eu falei, a maioria dos países que recebem os serviços dessas empresas de tecnologia não tem arrecadação sobre o lucro desse tipo de serviços, porque a empresa faz o serviço em um país e depois tributa em outro, porque ela não precisa estar digitalmente no local. Teve muita discussão disso também na Irlanda, porque na Europa tem uma tributação muito forte dos países tradicionais, e a Irlanda é um país que estava tributando menos, e é inclusive um país do G20, aí, que esse tema vai ser proposto depois para o G20, e a Irlanda já está sendo contra porque ela não quer aumentar o imposto de renda já no país dela. Então aqui a gente vê que Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Canadá e o Japão se comprometeram a apoiar o acordo durante a reunião do G20, que será realizada no mês que vem em Veneza. Eu não sei se vocês lembram, mais ou menos nessa mesma época, em 2020, estava sendo discutida uma grande transformação financeira global que seria o foco dos países desenvolvidos na reunião do Fórum Econômico Mundial. O grande reset financeiro. Eu não sei se você vai lembrar disso. Se você não sabe, dá uma procurada depois na internet aí. Grande reset financeiro, The Great Reset. Onde eles falam de uma grande reforma financeira, porque a pandemia mostrou que as economias tradicionais não se sustentam, não conseguem acabar com os ciclos de mercado, toda aquela história, né, de boas intenções. Para quê? Para começar a tributar, então, trazer mais impostos para trazer um possível controle melhor, mais estabilidade para as pessoas. Isso aqui já está sendo sentido, na minha opinião, com esse acordo global. Nunca vi acordo global de taxação de empresa. É a primeira vez. Realmente os estados a gente vê que estão com medo das empresas de tecnologia e principalmente das pessoas não terem mais o controle do estado sobre elas, principalmente na área financeira, que é a primeira que vem acontecendo, né? Depois a gente vai ver mais movimentos disso, de descentralização de poder, e provavelmente a gente vai ver mais estados se unindo para exercer controle da população. E aqui vem aquele todo o discurso bonito, né? Um compromisso sem precedentes que colocará fim à corrida para a diminuição da taxação de empresas, assegurando igualdade para os trabalhadores nos Estados Unidos e em todo o mundo. Por que isso? Porque tem empresas tradicionais que estão sediadas nos Estados Unidos, faturam muito bem também como as empresas de tecnologia e pagam muito mais imposto e acabam pagando menos salário para aqueles trabalhadores dessas empresas tradicionais. Aqui eu também trouxe mais notícia do New York Times, porque eu prefiro mais uma literatura estrangeira para complementar. Aqui no Brasil a gente tem pouca informação disso, talvez propositalmente ou não. Mas aqui também, segundo Sunak, que é o chanceler aqui do Reino Unido, ele fala também que é o direito das companhias pagar o imposto certo para os lugares certos, que é exatamente o que eu comentei. As empresas vão, então, independente de onde elas estiverem, ela vai ter que pagar um imposto mínimo. Aqui ele fala da questão da Irlanda, que tem um imposto aqui de 12,5%, e que ela já está sendo contra aqui um imposto mínimo global, falando que isso ia destruir o modelo econômico dela. Outros países como a China estão quietinho ali vendo tudo isso acontecer e também não estão dando muito apoio para que isso ocorra, né? Porque a China, né? A China quer que as empresas façam offshoring mesmo, para a China inclusive, para que eles tenham mais empresas estrangeiras lá dentro. E isso a gente já sabe que acontece, porque tem a produção mundial que está na China, porque lá tem menos imposto, menos custo. Então, óbvio que a China não está afim de colocar um imposto global. Eu acho o discurso que eles querem passar é de que estamos unindo forças para conseguir algo melhor, mas isso vai dar muita briga aí, principalmente China. Já estamos vendo o caso da Irlanda, mas outros países também vão entrar nessa briga, porque hoje qual é a culpa do país que ele está arrecadando mais que o outro?
azar o seu. Você que diminua o seu imposto, estimule a empresa que saiu a voltar. Essa é a lógica, e não obrigar todos a taxar de uma maneira igual. Aqui também tem outra questão da administração Biden, como eu comentei com vocês, que eles estão mais ou menos ansiosos, né, que fala aqui, para alcançar esse acordo, porque é uma taxação global mínima, dificulta aí os planos de aumentar o imposto corporativo, né, de imposto de renda sobre pessoa jurídica nos Estados Unidos, de 28%, né, que hoje eles estão com 21% e querem aumentar para 28% esse imposto para ajudar a pagar aí a infraestrutura proposta pela administração do governo Biden. Então a gente vê já Estados Unidos também querendo logo a taxação mínima, porque ele já vai aumentar o imposto lá dentro. E se todo mundo, se ainda existirem esses paraísos fiscais, eles vão perder muito mais mercado, porque as empresas vão sair, é óbvio isso. A gente vê o caso da Argentina, vamos taxar os ricos, aí os ricos vão embora. Vamos taxar as empresas vão embora. E é assim que funciona. E para acabar com esse problema, então os países querem se unir e taxar todo mundo minimamente, globalmente. É o Estado aí querendo exercer força sobre o indivíduo. Bom, então na prática seriam aí no mínimo 15% de imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Qual o impacto para o Brasil? Por enquanto, nenhum, nem positivo nem negativo, até porque a gente já tem essa tributação de 15% e o adicional de imposto de renda de 10%, que seria também talvez proposto nessa matéria aqui para empresas maiores de tecnologia, né? Que eles esperam colocar ainda um adicional de imposto de renda. E o Brasil já tem isso, então, assim, nós já estamos na frente, né? Nesse quesito de inovação de como arrecadar mais. Nós já somos inovadores, olha só. E, por enquanto, não vejo impacto no Brasil. E, obviamente, que entrando isso no G20, o Brasil vai acatar, porque não tem uma força política tradicional assim para negar algo do G20, então acho que vai ser bem acatado. E o Brasil também já tem essa tributação, já faz isso aqui. A gente já sabe disso porque, por exemplo, a XP Inc., que já está nas Ilhas Caimã, é um exemplo de uma empresa que foge da tributação brasileira. Então, na minha opinião, o Brasil, por enquanto, não é afetado e por isso que a Bolsa também não está ligando muito para isso. Já nos Estados Unidos, a coisa já tem uma influência, né? São menos empresas querendo fugir do país e também na Europa, né? Isso vai acabar sendo benéfico para a arrecadação estatal lá dentro, né? Agora, consequências econômicas, muito da rentabilidade das empresas deve cair, principalmente de tecnologia. Não que elas vão deixar de ser tão lucrativas assim, mas tende a danificar no curto, médio prazo. E bom, se você chegou aqui até o final do vídeo, por favor, e gostou, né, do conteúdo, por favor se inscreva, ajuda aí o meu canal a crescer. Já estamos aí chegando quase aos 500 inscritos e você entrando aí nesse grande grupo aí de pessoas vai ficar sempre sabendo de novidades aí de investimentos e mercado financeiro e também de tributação. E deixa o like aqui para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo tem que ser mais relevante para as pessoas e ele vai levar para mais pessoas, tá? E comenta, você é a favor então da taxação global mínima ou não? Comenta aqui, quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo.